Tá ótimo, muito bom. Maravilha. Glória a Jesus. Estamos aguardando os irmãos chegarem. Hoje estaremos ministrando a lição bíblica da escola dominical, a lição de número 6. Quantos irmãos chegam por aqui? Nós vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. 2 hinos, nós vamos cantar 2 hinos. O outro hino é qual, irmão Henrique? 116, 169 e 171. 171 e 169, né? 169. 169, deixa eu só conferir aqui. 169. Longe do Senhor andava. Ok, vamos tentar. Tá ótimo o áudio. Tá ótimo o áudio aí, Esdra. Maravilha. Nossas orações, irmão Henrique. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Amado e querido Deus, estamos na Tua casa, Senhor, nesta manhã de domingo, para fazer uma reflexão na Tua palavra, mediante a lição bíblica da escola dominical. Os Teus filhos que estão em casa, aqueles que vão entrar nesta live agora, aqueles que por algum motivo não irão entrar, mas irão assistir posteriormente, peço que o Teu Espírito Santo venha iluminar os Teus filhos, para que eles possam aprender e também serem edificados através da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém. Muito bem, irmão Henrique. Graças a Deus, deixa eu tomar uma água aqui. Já chegou por aqui, irmã Nayara. A paz do Senhor, irmã Nayara. Deus abençoe a sua vida. Fique por aí, não saia daí. Hoje a lição promete, uma lição maravilhosa. Temos aqui a presença do professor, irmão Henrique, professor da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estar fazendo uma dobradinha aqui, eu e ele, né, irmão Henrique? Vai ser uma bênção. Então, se eu fosse você, não sairia daí não. Eu sei que muitos dos nossos irmãos não têm a lição bíblica, mas não é difícil. Pega a sua Bíblia, coloca aí do seu lado para conferir, e assim nós vamos passar aqui alguns minutos meditando na palavra de Deus. Também chegou por aqui Euzemara, irmão Ismael, paz do Senhor. Também chegou uma Deise Evangelista, já chegou por aqui também. E eu acredito que muitos dos nossos irmãos irão chegar. Vamos cantar o hino de número 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu
aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus. É a esperança que a igreja do Senhor Jesus guarda em seu coração. Em breve Cristo nos levará. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Dom Rosivaldo Liberato, também a irmã Regina, chegaram também por aqui. Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos, vamos adorar a Deus. Nós vamos cantar mais um hino, agora o de 169. Vou cantar a primeira, a segunda estrofe. Os irmãos vão observar que eu vou dar uma virada aqui daqui a pouco. Você não repara, porque ao vivo é assim mesmo, e eu não tenho a letra na cabeça. É 640, né? São um total de 640 hinos na harpa cristã. Não tem como a gente gravar todas as letras na mente. Então peço aí a compreensão dos irmãos. Na hora que eu virar a folha aqui, os irmãos vão ver aqui uma paradinha no violão, mas vamos lá. Longe do Senhor andava, longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu culpado de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. aleluia. Que maravilhoso, irmãos, é sabermos que nós não tínhamos conhecimento da graça de Deus, do amor de Deus,
nós não entendíamos, mas hoje nós entendemos pela palavra de Deus quão grandioso amor, que maravilhoso amor é o amor de Deus. Muito bem, eu vou pedir a irmã Esdra, por gentileza. Muito obrigado. Esses dias todos, irmãos, nós estamos fazendo aqui as lives para poder aproximar dos irmãos através da internet. Nós temos aqui o apoio da Esdra, que tem me auxiliado muito, tem coordenado aqui estas lives. Sou grato a Deus pela vida dela, sou grato a Deus também pela vida do irmão Henrique, que está aqui conosco hoje, nos auxiliando. É um dos professores da nossa igreja, da nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado, irmão Henrique, por sua presença aqui conosco hoje. E eu quero pedir aos irmãos que, acompanhando aí, querendo fazer alguma pergunta, eu tenho aqui como atender os irmãos. E você pode fazer a sua pergunta, eu vou tentar responder todas as suas perguntas. Se eu não puder entender, hoje nós temos aqui a presença do irmão Henrique, e ele vai poder responder as perguntas, né? Se eu não souber, ele com certeza vai nos auxiliar. E que bom que você está aqui participando conosco. Deixa eu verificar aqui quem mais participa conosco. Acaba de chegar também a irmã Cida. Irmã Cida tem sido assídua, né? Volta e meia está aqui participando com a gente. Deus abençoe a sua vida, do seu esposo, irmã Cida. Muito bem, irmãos. Então, como já disse, queremos interagir com os irmãos. Se você quiser tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, fazer um comentário, fica bem à vontade, né? Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. E antes de iniciarmos, nós vamos fazer mais uma oração, uma breve oração. Ore conosco. Santo Deus, mais uma vez oramos e pedimos ao Senhor a sua ajuda, porque, meu Senhor, nós estudamos a lição, mas o Teu Espírito Santo é que quem conhece a necessidade dos corações. Que o Senhor venha nos usar como instrumento em Suas mãos, e que o Teu Espírito Santo possa levar esta palavra lá no recôndito da alma daqueles que nos assistem nesta manhã. Senhor Deus, lhe pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, como já disse, lição 6. E o título da lição é A Condição dos Gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. Então hoje nós vamos aprender quem são, ou quem é estes gentios, quem são esses gentios, e que condição é essa. Nós vamos ver tudo dentro dessa lição. O texto áureo diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática diz: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Então os irmãos vão observar que o comentarista coloca aqui, na verdade prática, que outrora nós não fazíamos parte, estávamos sem Deus, mas por meio de Cristo, nós que éramos gentios e que aceitamos a Cristo como Salvador, tornamos descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Então, a própria verdade prática já está clareando aqui tudo que nós vamos aprender dentro desta lição. Vamos direto à introdução, para a gente aproveitar bem o tempo, que diz assim: na presente lição,
veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos, né? E aí, irmãos, nós temos o primeiro tópico, que diz: chamados incircuncisão. Muitas pessoas não sabem o que é circuncisão e circuncisão, que é não circuncidado, né? E nosso professor da escola bíblica dominical, nosso irmão Henrique, ele vai trazer para nós uma explicação sobre esse tópico, né? Está tudo aqui escrito no tópico, né? O subtópico número 1 diz o conceito de circuncisão. O segundo subtópico diz o significado religioso da circuncisão. E o terceiro subtópico diz a circuncisão do coração. Então, irmão Henrique, explica para nós esse tópico maravilhoso, chamados incircuncisão. Quem são estes chamados incircuncisão? Eu estou sem máscara porque eu estou falando, irmão. Agora eu vou colocar a minha máscara, e quando eu coloco a minha máscara, eu protejo o irmão Henrique. E ele vai agora explicar para nós. Muito bem, irmão Henrique, fica à vontade. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer, né, estar aqui nesta manhã para participar desta live, da lição de número 6, uma lição maravilhosa que estamos aí em nossas mãos. Nós estamos estudando aqui, como de costume, na igreja, mas estamos aqui nesta manhã para participarmos dessa lição maravilhosa. Então, é um prazer já, e agradeço pela oportunidade. Então, a lição de hoje aí, né, que é o subtópico número 1, que é chamado de incircuncisão. O primeiro tópico aí vai dizer que qual é o conceito de circuncisão, né? O que é a circuncisão? A circuncisão, ela foi um pacto, né, que Deus fez com Abraão lá no início, lá no Gênesis, né, que ele fez um pacto com Abraão, que os machos nascidos em Jerusalém, né, em Israel, tanto da descendência de Abraão, como aqueles que fossem comprados como escravos, teriam que ser circuncidados. E até os nascidos escravos, né, dentro de Israel, teria que ser circuncidado. Todo macho, ao 8º de vida, né, ele tinha que ser circuncidado. E não sendo ele circuncidado, ele era chamado de incircunciso, né? E o que era isso? O que era a circuncisão? Nós falamos muitas vezes sobre circuncisão. Muitas pessoas, muitos sabem e outros ainda não sabem, né, o que é circuncisão. A circuncisão era um ato cirúrgico da remoção do prepúcio do órgão masculino. Hoje, na nossa linguagem, é a cirurgia de fimose, né? Meu filho Pedro Henrique teve que fazer cirurgia, né? Devido a infeccionar e tal, ele teve que fazer cirurgia com 8 anos de vida. Então, hoje, o que é a circuncisão? Circuncisão, naquela época, chamada de circuncisão, hoje é a cirurgia de fimose. E qual o significado religioso para a circuncisão? Esse ato, né, nada na Bíblia é por acaso, nada está aí por acaso, nenhuma cerimônia é por acaso, mas aquilo apontava para a pureza, né, espiritual do homem, devido à corrupção, devido às práticas idólatras que estava fortemente ali relacionada com o pecado sexual, né? Então Deus ali era um ato que simbolizava, que apontava futuramente a pureza e a santidade, a santificação do povo de Deus, né, os escolhidos. E essa marca, todo homem tinha que ter essa marca, né, que era reconhecido como o povo de Deus.
que aquilo simbolizava a pureza e a santidade do povo. Então, irmão Henrique, só uma pergunta. Então, quando o homem olhava para aquela marca, ele se lembrava que ele era separado das gentes, ou dos gentios, como santificados para Deus. Quando ele olhava para aquilo, né, ele sabia que tinha uma marca, uma promessa, né? E aquilo era a marca também de exclusividade do povo de Deus, porque só eles tinham aquele costume, né? E todos eles tinham que ser obedientes àquilo para que fossem pertencentes a essa promessa. Sim. Exatamente. E aqui no subtópico número 2 fala sobre a circuncisão do coração, e o subtópico número 4 fala a circuncisão na nova aliança. Então, vamos aqui abranger os dois tópicos, né, junto, fazer uma forma bem clara para que os irmãos compreendam o que é isso. Quando o Senhor Jesus veio, né, em homem e humanizou-se, ele trouxe uma nova aliança, uma nova aliança. Para essa nova aliança não era mais somente ao povo de Israel, mas ela era aliança abrangente, todo o povo que crescem pela fé no sacrifício do Senhor Jesus. Isso já era bem claro. Só que os profetas, o povo, ainda não tinham compreendido essa revelação e esse conhecimento, porque quando Deus fez lá a promessa a Abraão, que em ti serão benditas todas as nações da terra, não era todas as nações da terra israelita, mas toda a família da terra seria abençoada em Abraão. E essa promessa cumpriu-se em quem? Em Jesus Cristo. Então todos aqueles que, quando aceitam Jesus como Salvador, ele não precisa mais fazer esse ato desse ato cirúrgico, tirar aquilo que o povo de Israel era acostumado a entrar de vida ou comprado como escravo, não mais, mas pela fé nessa nova aliança não precisa mais fazer. Por quê? Porque esse ato agora não é um ato externo, mas é um ato interno, é a obra que o Espírito Santo realiza em nós, não é mais feito por mão humana, como Paulo trata na epístola, mas é uma obra interior, dentro do coração do crente, ou seja, é a obra transformadora que o Espírito Santo atua no coração do crente, que lá simbolizava a pureza e a santidade. É esta obra que o Espírito Santo traz dentro do nosso coração, a obra que está lá em Gálatas, né, no capítulo 5, que são o fruto do Espírito, que é a pureza, que é aquilo que traz a transformação no coração no humano. O subtópico número 2 na nova aliança, vemos aí dentro do tópico que no começo da igreja primitiva, muitos judeus compreenderam essa nova aliança e muitos não compreenderam. Então o que eles fizeram? Eles, lembra lá quando Paulo chegou em Antioquia, pregava, né, aos irmãos as boas novas de salvação? Chegaram alguns judeus, conhecidos como judeus judaizantes, que queriam que aqueles irmãos em Cristo Jesus circuncidassem de novo, dos mesmos costumes que o povo. E ali gerou muita contenda naqueles dias, porque Paulo falava que não precisava, Barnabé falava que não precisava. Então, irmão Henrique, esses judeus eram judeus que haviam aceitado o cristianismo, mas queriam continuar com as práticas judaizantes. Isso aí, querendo obedecer as mesmas leis de Moisés. Só que na nova aliança não precisava mais esse ritual. Por quê? Porque era um novo pacto, uma nova aliança. O apóstolo Paulo diz sobre isso, sobre aqueles que quisessem obedecer essas leis e obedecer a ordenança da cerimônia da circuncisão e obedecer às leis de Moisés, caiu da graça, né? Não precisava mais. Então, para que Jesus Cristo tinha que obedecer os mesmos atos, as mesmas cerimônias observadas anteriormente. Então já não era uma nova aliança, continuava mesmo. Então eles queriam o quê? Adequar a lei de Moisés com o Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo trata sobre isso. Ele disse que não precisava mais, e aí gerou uma contenda, que precisavam que esses irmãos fossem a Jerusalém, e se reuniram lá com os apóstolos, né, no primeiro concílio. Alguns autores dizem que foi no ano 49 depois de Cristo, a tratar sobre isso, se era preciso ou não preciso circuncidar, se era obedecer a Jesus pela fé em Cristo Jesus, ou tinha que observar a lei de Moisés. Então foram lá e fizeram, né,
o concílio e ficou claro ali que, pelo apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago, que não precisava mais circuncidar, não era necessário mais se abstesse da prostituição, né, do animal sufocado, se abster do sangue de animais, e não ficou mais ali uma obrigação ter que circuncidar. Então, na nova aliança, não precisamos mais desse ato de cerimônia de observação, né, da circuncisão, mas essa obra agora era dentro do coração humano, que é realizada pelo Espírito Santo. Lembrando também que nessa velha aliança, ou nesse antigo pacto que Deus fez com Abraão, que era um pacto de exclusividade do povo judeu, tinha os prosélitos, né? Dá uma breve explicação sobre esses prosélitos, quem eram, e que às vezes vinha para o povo judeu e tinha também que se circuncidar. Pois é, aí você vê que eles queriam observar, né? Voltar aos costumes de Moisés. E às vezes hoje, irmãos, a gente, nessa mesma perspectiva hoje, as pessoas em que Jesus querem, né, pastor, voltar às práticas anteriores, que não mais necessitamos mais. Algumas pessoas muito religiosas, né, muito observador daqueles costumes antigos, é as mesmas coisas dos judeus judaizantes, que aceitaram a Cristo como Salvador, receberam pela fé toda a cerimônia feita por Jesus na cruz do Calvário, e agora queria adaptar, né, aos mesmos costumes de Moisés, os costumes que eles observaram anteriormente, para o povo gentil. Essa ordenança e essa aliança foi feita ao povo judeu. Não era uma aliança feita com todos os povos, que era obrigado a todos a se converterem a Jesus Cristo, tivesse que circuncidar. Mas aí eu estou me referindo, irmão Henrique, àqueles escravos que, quando o seu senhor o comprava, ele era obrigado a circuncidar. Às vezes um gentio que queria fazer parte ali de todo aquele ritual judaico, mas para que ele pudesse participar, ele tinha que circuncidar também, né? Parece que isso prefigura aqueles que estão lá fora hoje e que, para participar dos mesmos benefícios da igreja, eles precisam aceitar Cristo como Salvador e circuncidar no coração também, né? É disso que eu estou me referindo. Exatamente, pastor. Porque todos aqueles que, você vê que mais para frente, pessoas que se converteram ao judaísmo observavam essa lei. Não era um costume de povos, mas estava na lei de Moisés, né? Todo aquele que fosse comprado como escravo ou mesmo livre e se convertesse ao judaísmo tinha que observar todas as cerimônias, essa cerimônia antes de Jesus, né? Tinha que observar todos os ritos, participar da cerimônia da circuncisão, participar lá do sacrifício dos animais, das mesmas coisas. Igualmente hoje, tem pessoas que querem vir para a igreja, para o Senhor Jesus, e não observa, né? Não observa os mandamentos, a palavra do Senhor, quer viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Não estamos dizendo aquela vida obrigada, uma vida obrigada, porque normalmente as pessoas que resistem a essas coisas são pessoas que não observam a palavra do Senhor. Sim. Não meditam. Às vezes, por uma filosofia de pessoas desviadas, pessoas, às vezes, ensinamentos sem Deus, né? Às vezes querem impor isso, né? Trazer essas filosofias, esses novos ensinamentos que nós estamos vendo aí hoje na igreja, sim, no YouTube, né? Muitos aí que querem viver uma vida de pecado, falando que as pessoas não amam, mas querem viver, não querem abandonar o pecado. Verdade. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui discorrendo sobre o primeiro ponto da nossa lição. Nosso irmão Henrique está colocando a máscara dele agora eu posso tirar a minha, que é terrível você ter que falar com máscara, né? E nós acabamos de meditar, de refletir aqui sobre esse primeiro tópico, né?
E o irmão Henrique, com muita clareza, colocou aqui para nós o que é circuncisão, porque incircuncisão, né? E vemos aqui, além do conceito, o significado religioso, a circuncisão do coração e também a circuncisão na nova aliança. Antes de passarmos para o segundo tópico, nós vamos ver aqui quem está participando conosco. Eu anotei aqui algumas pessoas, porque a irmã Kelly Cristina, irmã Josiane Castelo também chegou por aqui, irmã Gilza Gustavo, Pai do Senhor, irmã Gilza, Deus abençoe a sua vida, fica por aí. Também estou vendo aqui meu sobrinho lá de Brasília, Jeffer Santana, Pai do Senhor, meu querido, Deus abençoe a sua vida, fique por aí, vamos juntos meditando nesta lição maravilhosa que traz como título a condição dos gentios sem Deus. Vamos lá, segundo tópico, estranho ao conceito da promessa. Estranhos ao conceito da promessa. E nesse tópico nós temos o primeiro subtópico, que diz uma vida sem Cristo. O segundo, separados da comunidade de Israel. E o terceiro, alienados aos pactos da promessa. O Henrique vai continuar por aqui nos ajudando, comentando esta lição. Eu vou estar aqui só interagindo com ele em algumas coisas, mas hoje a bola está na mão dele. Então, estranhos ao conceito da promessa, irmão Henrique. Tem aqui a introdução do tópico que diz: nesta parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Irmão Henrique, por que estranho ao concerto da promessa? Então aqui, irmãos, continuando, né, essa lição maravilhosa, e a gente, quando nós estudamos as lições, nós vamos dizer, generalizar todo mundo, mas muitas pessoas estudam pensando nas pessoas que estão lá fora, na salvação, aqueles que estão sem, quando fala gentio, distante da promessa, sem Deus, e pensa naqueles que estão lá fora, né? Mas essa lição e essa epístola escrita por Paulo, ela foi escrita para pessoas convertidas ao cristianismo, pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. E esta lição, ela é um chamado a nós refletirmos a nossa vida. É um chamado para nós refletirmos a nossa situação em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo começa essa lição, é baseada em texto bíblico, comentário bíblico, né? Um texto bíblico. O apóstolo Paulo ele descreve no capítulo 2 a situação de pecado onde que estavam vivendo os irmãos de Cristo, os irmãos de Efésios. Ele diz lá no começo que vós eram estranhos à promessa, estavam mortos em pecados e ofensas, e Cristo nos deu vida, juntamente com Ele, pela graça sois salvos, por meio da fé, né? Aí ele vem tratando. Aí no capítulo 11, né, no capítulo 2, versículo 11, ele diz portanto. E essa palavra portanto aí, ela é uma ligação de um pensamento anteriormente exposto. Aí ele diz, portanto, lembrai-vos de que no passado, no passado, em que no passado? No passado onde vocês viveram sem Cristo. Ok. Então ele está falando para crente. Para crente, né? Para crente. E ele está dizendo assim, no passado vocês eram estranhos à promessa. Vocês não eram circuncidados porque você não fazia parte da comunidade de Israel. Ou seja, eram gentios. E sendo gentios, não circuncisos, vocês eram estranhos à promessa. Que promessa é essa? A gente conhece as promessas depois que ela é revelada em nós. Né? A gente conhece algo que está para a gente a partir do momento que a gente começa a conhecer aquilo.
Verdade. Como é que você guarda uma promessa que você não sabe? Né? Então Deus fez promessa a Abraão, ao povo de Israel. E essa promessa, ele abriu isso para nós. Nós somos gentios, comparado a Israel, que era circuncidado. Nós não somos judeus, nós somos gentios, né? E Deus abriu em nós essa oportunidade. Então, estranhos ao conserto da promessa, uma vida sem Cristo. Eu vou ler aqui uma lição maravilhosa. Um dos irmãos, eles não têm a lição em casa, para a gente compreender sobre o assunto. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação, escrito lá em João, no capítulo 4, versículo 22. E também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca da sua obra. Ou seja, tinha uma promessa de Cristo e salvar a humanidade. Mas como conhecer essa promessa se eles não eram participantes do povo? Não tinha. E é interessante, irmão Henrique, desculpa eu te interromper, mas é interessante na leitura que você faz aí, que eles eram religiosos, mas a religiosidade desse povo gentio não era suficiente para levar a Deus. Isso nos faz lembrar de muitos religiosos que estão por aí afora pensando que estão servindo a Deus, mas não estão, exatamente porque desconhecem as promessas de Deus e também por não conhecer a vontade de Deus, né? E quando falamos de Cristo, quem era Cristo no passado? Era o Messias que viria para salvar a humanidade. Então os costumes do povo judeu era sacrificar o cordeiro anual para perdão dos pecados. Se eu não conheço as promessas do perdão do pecado, então eu estou sem quem? Sem Cristo. Sem Cristo estranho, né? Isso não é promessa, porque Cristo é o perdão dos nossos pecados. Aí eu posso ter outras religiões, eu sou um camarada religioso, mas Deus se revelou em quem? Em Cristo. E sem Cristo não tem como entrar no céu, porque Cristo é o perdão do nosso pecado. Então eles estavam distantes dessa promessa. E outro tópico aqui, separado da comunidade de Israel. Também vou ler, é um tópico muito maravilhoso. Ainda no versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo salienta as desvantagens de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não tinha só, eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, ou seja, da circuncisão, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, descrito lá em Romanos 9:4. A constatação cruel era que Deus não havia se revelado aos gentios, pois o chamado divino fora feito somente a Abraão e a sua descendência, lá em Gênesis 17. Nessa perspectiva, a lei e os profetas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance da bênção prometida a Abraão, Isaac e Jacó, lá escrito em Mateus, do capítulo 22, do versículo 32. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, subtópico número 1, eles também se tornaram descendentes de Abraão. Ou seja, lembra quando Paulo diz que pela inimizade da carne, Jesus rasgou o véu? Sim. E o muro que era feito lá no Êxodo, que murava aquilo que impedia os gentios de entrar e acessar a Deus? O muro da separação. Então, ou seja, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, eles não desfrutavam dos benefícios das promessas. Ou seja, isso porque eles estavam sem Cristo,
não desfrutavam. Que coisa gostosa era participar dos rituais dos judeus. Hoje nós temos coisa superior, mas sem essa coisa superior, outrora era a cerimônia do povo judeu. Então isso significa, irmão Henrique, que em Cristo nós somos alcançados por aquela promessa que Deus fez lá atrás a Abraão, né? Em ti, Abraão, serão benditas as nações da terra. Essa era a vontade de Deus, abençoar todas as famílias da terra em Cristo, que era a descendência de Abraão, né? E os judeus não entenderam isso e acabou fechando essa promessa só para eles, né? E outra coisa interessante, pastor, trazendo para os nossos dias, né, das pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, aí eles perguntam: que benefício tem ser crente? Que benefício tem? Aí a gente não tem nem como enumerar os benefícios. Não tem como nem enumerar. Primeiro é que nós temos Jesus Cristo como o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, que Jesus, e acesso às promessas feitas a Abraão, de herdar não só a terra prometida, mas a terra celestial. E outra coisa que nós temos de privilégio é falar do amor de Jesus. Tem pessoas hoje que não têm o dom de pregar, mas têm o dom de cantar, canta nas igrejas, desfruta desses privilégios maravilhosos que está em quem? Em Cristo Jesus, nessas promessas. Tem o privilégio de pregar, de ensinar, de tocar, de ser um instrumentista, e às vezes, irmãos, trazendo uma reflexão para os nossos dias, que é a reflexão que o apóstolo Paulo levou aos irmãos. Eu quero aqui trazer aos irmãos dessa reflexão. O que nós temos observado nesses dias, como cristãos, como gentios que recebemos a Cristo como Salvador? O que nós temos feito para o nosso Deus? Nós temos sido gratos ao Pai Celestial pelo dom que Ele nos tem dado, pela salvação de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo chamou, ele disse: lembra que vocês outrora, portanto, lembra, né? Que você era pecador, você estava num lamaçal de lama jogado, e Cristo deu vida. Eu penso vocês estavam mortos em ofensa e pecado, Deus nos deu, a gente não fizemos nada para merecer isso. Deus, por seu imenso amor, nos deu vida sem nós merecermos. Aí, que pecado eu tinha? Uns eram estuprador, outros eram prostituta, não tinha valor para a sociedade. Outros estavam jogados nas ruas, bêbado, sem nenhuma perspectiva de vida. E Cristo nos deu vida. Hoje é um pregador, hoje é um pastor. E será que ele tem valorizado essa fé em que Jesus abraçou? Será que eu tenho dedicado com todo amor aquilo que Deus me fez? Eu tenho rapidamente um testemunho bem marcante na minha vida, o símbolo disso aqui, de lembrar. Foi a vez que eu fui na conferência em Belo Horizonte, e quando eu entrei no quarto, me arrumei, né, e botei aquele crachá aqui lá para entrar na conferência. Quando eu me olhei no espelho, o Espírito Santo falou assim: lembra de onde eu te tirei? Eu lembrei de um dia que eu estava lá em Santa Rosa, nós fomos numa cavalgada, aí o pessoal dos cavalos, eu tinha casa para dormir, e eu dormi num reboque de cavalo. Eu lembrei daquele dia, lembra lá cachaça? Lembra onde você está hoje? Eu falei assim: meu Deus, que privilégio. Lembra quem você era outrora? Você não era nada, você não tinha perspectiva de vida nenhuma. Lembra quem era você outrora? Se você está aqui hoje cantando, é porque eu te coloquei aqui. Se você está aqui pregando, não é porque você tem dom, é porque eu te coloquei aqui. Se você está aqui ensinando ou fazendo qualquer coisa, é porque eu te coloquei aqui. Você não merecia nada, você estava morto. E outra, você estava condenado ao inferno, para passar a eternidade sem Deus, sem Cristo, sem nada. Lembra? Quem era você? O que você está sendo hoje? Será que eu tenho lembrado disso? Porque as lembranças, pastor, do passado é bom, às vezes é ruim,
Para que ficar lembrando de coisas ruins que não traz edificação? Mas no sentido que traz edificação espiritual, no sentido que eu estou bem hoje, mas no passado eu não tinha nada. Eu não tinha um Deus maravilhoso. Lembra daquele vazio que você tinha dentro de você, que na cachaça você não preenchia, na droga você não preenchia, na mulher você não preenchia, no homem você não preenchia, e hoje eu preencho? Lembra? Lembra? É um chamado a refletir nessa promessa que nós estamos. E sabe, irmão Henrique, só para corroborar com a sua reflexão, porque tem aquelas pessoas, irmãos, que dizem assim, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca bebi cachaça, eu não ando por aí fazendo estas coisas, mas o fato do homem rejeitar a salvação, não aceitar a Cristo como Salvador, ele é tão culpado como qualquer outro criminoso. Ele é tão culpado quanto. E eu quero, só para somar aqui com a fala do irmão Henrique, ler um versículo em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus, todos. Não importa se é o cachaceiro ou não cachaceiro, aquela pessoa que faz bondade às pessoas, né? Aquelas pessoas que nunca foi de farriar, mas a Bíblia está dizendo que todos pecaram e é tão culpado quanto qualquer outro criminoso, né? Só para somar aqui com a fala do irmão Henrique, então o certo mesmo é o homem que está na condição gentil, como nós também estávamos nesta condição de separado de Deus, da comunidade de Israel, mas aceitamos a Cristo como Salvador e hoje temos os mesmos privilégios, né, dessa comunidade de Israel. Todo homem precisa entender isso e aceitar a Cristo como Salvador, e depois que aceitar a Cristo como Salvador, lembrar constantemente a sua condição de separado de Deus e procurar viver uma vida de santidade, separado para Deus, circuncidado pela fé em seu coração. Não é isso, Moreira? Muito bem, muito obrigado aí pela participação nesse tópico. E temos aqui, pastor, subtópico número 3, alienados ao pacto da promessa. Ou seja, uma vez que eles estavam fora da comunidade de Israel, eles não desfrutavam das promessas feitas a Abraão, que era garantia de todas as nações da terra. Eles não desfrutavam do pacto de Moisés, né, das ordenanças. Fora da comunidade de Israel, eles não desfrutavam do pacto de Davi, sim, né, que Deus lá prometeu a Davi. Então era o pacto abraâmico, mosaico, o pacto mosaico, o pacto davídico, né? Eram 3 pactos que Deus tinha com a nação de Israel através desses homens, e que os gentios estavam separados desses pactos, né? E não desfrutava dos benefícios que o povo de Israel tinha. E agora, pela graça em Cristo Jesus, nós desfrutamos dos mesmos privilégios do todo o povo de Israel. Deus disse que ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e nós desfrutamos desse. Sim, verdade. Ele diz aqui isso no Novo Testamento, diz lá no Antigo Profeta Testamento, Joel, né? Profeta Joel. E era nos nossos dias. Em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Que isso veio de onde? Da comunidade de Israel. Sim. E da comunidade de Israel, dos mesmos desses grandes privilégios, dessas grandes promessas, a grande promessa é que Jesus vai voltar para buscar o seu povo e passaremos toda a eternidade junto com ele. Como é que nós sabemos disso? Como é que o povo sabe disso? Fazendo parte da comunidade de Israel, fazendo parte da comunidade da igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus tem essa promessa. Essa promessa está ligada só à igreja de Jesus? Não, para todos quanto aceitarem ao Senhor Jesus como Salvador, e faz parte dessas bênçãos maravilhosas. E Jesus, uma das bênçãos maravilosas que eu disse aqui que não tem como enumerar, é que nós participaremos da boda de Cordeiro, que foi prometida aos judeus, né, apóstolos,
que são judeus, e participaremos da ceia na eternidade. Então são várias promessas aqui. Verdade. Então, irmão Henrique, irmãos que estão em casa, nós desfrutamos, né, dessas promessas, desses pactos maravilhosos que Deus fez lá com Israel. E só para somar aqui com a sua fala, Jesus era judeu, né? Jesus era judeu. Circuncidado. Outra coisa interessante é que os primeiros discípulos chamados por Jesus eram judeus, né? Os primeiros discípulos, não todos os discípulos, né? Todos os discípulos eram judeus. Então, veja bem que toda a promessa que Deus fez lá no Antigo Pacto, né? Elas se cumpriram em Cristo. Iniciou lá na comunidade de Israel e se estendeu aos gentios. E coisa maravilhosa de se pensar. E é tanto, pastor, aqui nessa fala do senhor aí, que o apóstolo Paulo disse que a salvação vem de quem? Dos judeus. Primeiro dos judeus e depois dos gregos. Exato. Porque tudo começou com Israel. Bem colocado, primeiro dos judeus e depois começou lá e vem. Isso aí. Muito bem, irmãos. Deixa eu ver quem mais está participando aqui. Irmão Paulo Silva Pereira também está participando, irmã Deusinete, além de outros irmãos que já entraram por aqui, já estão conosco. Paz do Senhor para todos os irmãos que estão chegando agora. Paz do Senhor, os irmãos que vão assistir esta live, a paz do Senhor. E eu quero, lembrando aqui, de pedir aos irmãos para compartilhar, irmãos, esta live, porque são lições maravilhosas e que precisam ser compartilhadas para outros aprenderem também. Fica aí a dica, conto com a sua colaboração. Deixa eu ver que nossa irmã Eza está trazendo aqui. Ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Daqui a pouco vamos estar fazendo menção aqui, Reza. Obrigado, bem lembrado. Vamos ao terceiro tópico, irmãos, porque o tempo já está indo ali para finalizar. Sem esperança e sem Deus. Agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que vivia não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? E aí nós temos só temos dois tópicos, né? Melhor dizendo, dois subtópicos. Deixa eu tirar minha máscara aqui, vai melhorar. Só temos dois subtópicos dentro desse terceiro tópico, né? O primeiro diz desprovidos de esperança e o segundo, sem Deus no mundo. E aí a gente já está finalizando aqui com esse tópico. Ainda vou aproveitar bem aqui a presença do nosso irmão Henrique, que vai estar aqui dando um parecer do que significa isso, desprovido de esperança e sem Deus no mundo. Desprovido de esperança. A palavra esperança aqui traz a ideia de confiança. E nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança em quê? Nas promessas. Salmo 130, do verso número 5, e Jeremias 17, versículo 7. Podemos confirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que despertava a possibilidade de uma vida além do túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessas questões, embora Deus tivesse decretado excluir os gentios do plano da salvação, ou seja, incluir, os gentios do plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinha em que se sustentar qualquer esperança. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 9:10. Como a esperança é a âncora da alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Hebreus 6:18 e 9, 2 Coríntios 7:10. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela o que? A ausência de Deus. Vamos lá. Então, desprovido de esperança. O que é esperança? Esperança é uma coisa morta? Esperança é uma coisa que alimenta a fé. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu tenho fé porque tem algo que me sustenta. Se eu não tenho algo que me sustenta, eu não tenho o quê? Esperança. É uma coisa ligada uma com a outra. Então, o
eu tenho esperança no quê? Em quê? Se eu não conheço nada, eu não tenho esperança. Mas quando eu tenho algo que me dá essa esperança, que me sustenta, como está aqui a âncora da alma, eu me apoio o quê? Nela. No Salmos 130, do verso 5, diz sobre o que? Da palavra de Deus. A palavra do Senhor é quem me sustenta, que me dá firmeza, e nela está a minha esperança e minha fé. A fé não é algo assim louco, sem uma doideira assim. Eu tenho fé porque eu tenho fé, eu tenho fé porque o sol nasce aqui, que se coloca aqui. Não. Você vê que os gentios estavam acostumados com essa filosofia grega ali, pagã, que não existia uma vida após a morte. E aí morreu, vão curtir a vida aqui agora, né? Como muitos aí pensam, vou curtir a vida aqui agora porque depois já era. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus, e ligado às promessas de Abraão, a vida não acaba após o túmulo, ela começa após o túmulo, que é uma esperança que nós temos em Jesus Cristo, que Ele vai voltar, ou nós em vida, ou nós temos que enfrentar a morte. Mas mesmo enfrentando a morte, nós temos uma esperança de vida, passar a eternidade com o Senhor. Então é desprovido de esperança. Por quê? Não, vamos viver aqui e depois a morte acabou. Não. Nós temos uma esperança após a morte, a esperança de passar uma eternidade com o Senhor Jesus. E sabemos que após a morte, aqueles que não foram regenerados, existe um juízo. Existe um juízo à espera. Então é melhor agarrar na esperança de vida eterna do que passar uma vida vazia e desprovida de esperança e passar a eternidade sem Deus. Nesse caso, então, irmão Henrique, esta esperança é baseada na fé, e a fé é baseada na palavra de Deus, que nos ensina, que nos mostra, que nos revela que existem umas promessas feitas por Deus, né? E sendo que os gentios, aqueles que estão lá fora, eles não têm conhecimento disso. E lembrando também que nós, quando estávamos naquela condição, nós também não tínhamos esse conhecimento. Daí porque nós não tínhamos esperança, e eles que estão lá fora não têm essa esperança. Não é verdade? Coisa gloriosa é pensar nisso. Então vamos aqui ao segundo subponto para a gente finalizar, irmão Henrique. Sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam outro ou não acreditavam em nenhuma divindade. Paulo registrou isso lá em 1 Coríntios 8,4 e Gálatas 4,8. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, pois, o seu paganismo estava alienado do Deus que havia se revelado a Israel. E isso significa dizer que a sua vida era regida pelas falsas ideias das divindades pagãs e que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então vamos lá. Sem Deus no mundo, ou seja, eles estavam sem Deus no mundo, eles tinham os deuses deles, não tinha? Quando Paulo chega lá em Efésios, na cidade de Éfeso, Paulo vê um monte de estátua lá e vê um lugar deuses para todos os gostos. Tinha lá a deusa dos Efésios, que era a deusa lá, né? A Diana, que é conhecida como a Diana, e você vê lá que tinha um altar para o Deus desconhecido. O apóstolo Paulo trata daquele Deus desconhecido, daquele lugar vago, e mostra o verdadeiro Deus que eles não conheciam, ao Deus desconhecido, ou seja, estavam sem Deus no mundo. Às vezes hoje as pessoas têm várias religiões, né? Aí que não quero citar aqui, mas acham que está com Deus. Verdade. Às vezes acha que eu não beber, eu não fumar, já está resolvido. Está resolvido o meu problema. Eu vou. Meu final é a eternidade, é ao céu. Não fala eternidade, fala para o céu, né? E tem gente, irmão Henrique, que diz assim:
se eu não for para o céu, ninguém vai mais. Outro dia eu vi isso de uma senhora, eu estava evangelizando uma pessoa, e ela disse exatamente isso para mim: eu sou uma pessoa boa, se eu não for para o céu, ninguém mais vai. Aí o apóstolo Paulo trata sobre isso, que a salvação não é pela obra, a salvação não é pelo aquilo que eu faço. Talvez os irmãos de Efésios tenham pensado nisso, que o apóstolo Paulo disse aí: pela graça sois salvos. E isso não vem de você, não, porque eu sou bom, porque isso vem de quem? De Deus. É o dom de Deus, que é revelado em quem? Em Deus, Pai, em Cristo Jesus. E as promessas começam da onde? Em Cristo. Tudo começa aonde? Em Cristo, porque Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa esperança. Em Cristo gira todo aquilo que Deus fez para o homem, está revelado aonde? Em Cristo. Então, sem Deus, não quer dizer que eu tenho Deus. Tem pessoas que têm fé em Deus, eu creio que Deus é criador do céu, mas não tem Deus como nós temos. Então ele está sem Deus, porque não conhece o Deus. Ele conhece o Deus de ouvir falar, e não conhece Deus experimentalmente, particularmente, tendo interação com Deus, vivendo, desfrutando do Espírito Santo, da palavra do Senhor. Isso significa, então, irmão Henrique, significa que é uma fé morta, né? E diz: eu tenho fé, eu creio em Deus, mas não submete ao senhorio de Deus, não submete à obediência à palavra de Deus. Porque não submete à vontade de Deus, a sua fé, então, ela é morta, não é verdade? Porque a fé, a Bíblia diz que a fé sem a obra, ela é morta. Deixa eu tirar aqui. A fé sem a obra, ela é morta. Então, aquele que está lá fora, praticando tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, está vivendo uma fé morta, logo distanciado, alienado, como diz aqui o tópico, da presença de Deus. Ele pensa que tem Deus, que está tudo certo, não precisa de mais nada, mas pensam assim porque não conhece, a eles não foi revelado a vontade de Deus, e muitos deles não conheceram ainda porque os crentes não pregou o Evangelho para eles. Daí a importância de nós, como servos de Deus, pregar o Evangelho, para levar conhecimento a essas pessoas. Mas outros não têm conhecimento, não é porque não ouviram, até ouviram, mas rejeitaram, não quiseram, continuaram ignorantes à vontade de Deus. Mas estamos aqui, irmãos, meditando sobre esta maravilhosa lição. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, irmão Henrique? Para finalizar, pastor, rapidamente, nosso tempo está indo embora, eu quero aqui trazer mais, chamar aos irmãos essa reflexão, né? Lembra quem vocês eram, lembra que no passado vocês eram da mesma forma aqui. Essa carta aos Efésios, ela foi escrita para um público, né? E esse público já foi, mas a palavra de Deus, ela continua. Esse público hoje somos nós, né? E essa palavra hoje é para nós, povo do Senhor, que aceitamos ao Senhor como Salvador. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos de reflexão, né? Lembra quem você era, lembra quem nós somos hoje. E para você, meu amado, que nos ouve, que ainda não aceitou o Senhor como Salvador e está ouvindo essa palavra, que essa palavra venha tocar o seu coração, para que você venha ver a natureza, a situação em que está o homem sem Deus, o homem sem Cristo, alienado, desprovido dessa aliança que Deus fez a Abraão, ao povo de Israel, que alcançou os irmãos da igreja primitiva e nos alcançou hoje aqui na igreja em Timbuí. Verdade. Irmãos, chegou por aqui também o nosso irmão Gileade Ramos, irmão Gileade, ô glória! Ele diz assim: graças damos ao Senhor Jesus, pois através do sacrifício de Jesus, hoje podemos desfrutar das promessas que outrora era exclusiva aos judeus. Aqui, irmão Gileade,
contribuindo com a sua participação. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. E aí, irmãos, finalizando, a conclusão da lição diz assim: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Glória a Jesus. Deus em Cristo nos revelou o seu plano divino de salvação. Fica aqui esta lição maravilhosa para a nossa reflexão. Não deixe, irmãos, de rever a sua lição em casa, estudar a próxima lição, se você já tem em mãos a sua lição. E finalizando, eu quero agradecer aqui a participação do irmão Henrique. Foi fantástico, foi maravilhoso a sua participação aqui, irmão Henrique, e eu acredito que os irmãos gostaram também. E assim os irmãos continuem orando pelo irmão Henrique, continuem orando por mim, para que Deus venha revelar em nossa mente a sua palavra. Aqui eu tenho alguns avisos. Hoje à noite, irmãos, nós estaremos aqui ministrando uma live no horário do culto. Pedimos a participação dos irmãos, pedimos que os irmãos não deixem de participar, deixar um comentário, enfim, compartilhar com as pessoas. Então hoje à noite, a partir das 19 horas, estaremos aqui na igreja com a equipe de louvor e alguns irmãos, alguns poucos irmãos quiserem participar. Traz a sua máscara, não deixe de usar a sua máscara, usar álcool em gel. Sei que os irmãos têm estado em casa confinados, guardando aí o passar desse vento, dessa enfermidade terrível que está assolando aí o nosso Brasil e o mundo. Mas os irmãos que estão fora da área de risco, não todo mundo, para não aglomerar. Se você vier, traz a sua máscara. Nós temos tido aqui participação de poucos irmãos nas nossas lives, mas não deixe de trazer a sua máscara e usar o álcool em gel. Muito bem. E se você estiver fora da área fora do grupo de risco, ok? Se você não tiver mais que 60 anos, tomemos cuidado, viu, irmãos? Então, hoje é Dia das Mães. Na nossa escola dominical temos sempre o hábito de homenagear as nossas mães, mas não temos aqui hoje a participação da igreja. Mas quero deixar aqui meus parabéns às mães pelo seu dia. Deus abençoe a sua vida e que Deus conceda força, saúde, graça a todas as mães da nossa igreja e, por que não dizer, todas as mães da nossa comunidade. Deus abençoe todas as mães. Ok, então cuidado dos avisos. E agora eu quero fazer uma oração. Os irmãos que chegaram aqui para o ensaio, puder orar conosco, curve a sua cabeça. Nós vamos orar, irmãos, pelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Na nossa igreja, ali em Fundão, nós temos casos de irmãos que veio a óbito. Vamos orar pelos nossos irmãos e aqueles da nossa comunidade que foram atingidos, que foram cometidos dessa enfermidade. Vamos estar orando por eles. Eu não vou citar aqui nome, viu, irmãos? Por questão de ética, eu não vou citar nome, mas vou orar. Eu sei de cada pessoa na nossa comunidade que está infectado com o coronavírus, vou estar orando por eles. Amado Deus, Pai Santo, Pai Celestial, estamos finalizando a maravilhosa lição onde aprendemos a respeito da nossa condição, que estávamos separados do Senhor e também não tínhamos direito às promessas feitas à comunidade de Israel. Ó Deus, eu quero orar também
em favor das famílias que estão perdendo seus entes queridos, aqueles que estão sendo infectados pelo coronavírus. Deus, tenha misericórdia, que a sua mão poderosa possa estar estendida em cada lar, em cada família. Ó Deus, aqueles que estão com seus corações entristecidos, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa trazer alegria. Eu peço ao Senhor que através do poder do nome de Jesus, repreende, Senhor, esta enfermidade da nossa comunidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. Que esta curva, Senhor, que ela possa ser achatada, que ela possa ser diminuída, ó Deus. Tenhas misericórdia, que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus. A tua igreja está orando, está de joelhos dobrados. A tua igreja em todo o Brasil está intercedendo, Senhor, em favor daqueles que estão sendo infectados. Tenhas misericórdia do teu servo, o esposo da irmã Marli. Eu disse que não iria mencionar nome, mas este nome eu faço questão de mencionar, porque estão sempre mencionando aqui este nome. Senhor Deus, venha restaurar a saúde do teu filho, meu Deus, o Valde, e todos aqueles que estão infectados. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e também agradecidos ao Senhor por tuas mãos estendidas sobre nós. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por sua participação.